Oi gente, eu sou a Fernanda do Ateliê Meia Tigela e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês mais uma novidade de painel estampado que eu criei em parceria com a Ponto X Tecidos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link direto para minha coleção lá na Ponto X Tecidos, mas vocês vão comprar os painéis e eles vão chegar para vocês desse jeitinho. Nesse momento são 19 estampas diferentes e cada uma delas você vai receber a frente e o avesso para fazer uma eco bag bem grandona e uma necessaire gigante super espaçosa que eu vou ensinar para vocês como montar nesse vídeo. Nesse momento, a abelhinha, o koala e a borboleta são os únicos bichinhos que vão ter esses apliques laterais. Os outros bichinhos já vão estar com as orelhinhas, antenas de chifres desenhados na própria estampa do corpo da necessaire. Mas lá no site da Ponto X vai estar tudo escrito bem bonitinho e explicado para vocês. Aí todos os bichinhos até o momento têm os seus cursores combinando, eu vou deixar também informações sobre ele aqui na descrição do vídeo. O painel ele é feito em gabardine 100% poliéster e ele não é estruturado, então vocês vão ter que agregar estruturadores para fazer as necessaires de vocês. Nesse vídeo eu vou fazer a estruturação com a manta R2 de 100 gramas e também usando um TNT 150 gramas, mas vocês podem usar outros estruturadores que vão dar resultados diferentes, mas tão bons quanto. E bora lá, primeiro eu quero mostrar mais um detalhe aqui para vocês do painel, que ele vai vir dessa maneira. Os painéis são individuais, vocês vão comprar por bichinho que vocês quiserem fazer. Esse é o da borboletinha, como eu já disse para vocês, vem a necessaire, mas também vem a frente e as costas de uma eco bag. E essa eco bag já tem tutorial aqui no canal, então clica aqui em cima se você quiser assistir a aula. E agora vamos começar a fazer a nossa necessaire. Como eu já disse para vocês, alguns bichinhos vão ter elementos que a gente vai aprender na nossa lateral, então você vai encontrar o corpo da tua necessaire, esses elementos, que no caso da borboleta são as asas, e o tecidinho para fazer o avesso das asas que vai estar aqui na lateral. E nos bichinhos que não tem esses apliques, eu coloquei nesse espaço de tecido que ficou sobrando um estojinho simples que eu vou ensinar pra vocês em uma outra aula. Mas bora lá. Peguei os meus tecidos das asinhas e também do corpo da necessaire e estruturei na minha manta R2. Na hora de passar, eu sempre cubro as minhas peças com um tecidinho por cima delas, tá? Eu nunca coloco o ferro diretamente sobre o tecido principal. Então eu cobri ele com o ferro, passei rapidinho só pro tecido dar uma aderida na minha manta e depois eu passei uma costurinha de segurança em toda a volta. Aí é só refilar e tirar o excesso de manta. Se você sentir necessidade, passa o isqueiro em toda a borda do teu tecido, porque como ele é sintético, ele vai dar uma derretida, vai selar e vai parar de desfiar. Como eu já disse pra vocês, eu quero uma necessaire um pouco mais estruturada, então eu vim com um pedaço de TNT 150, mas pode ser uns 120, 100, até 80 gramas já vai dar um resultado bacana, que eu coloquei por baixo da minha necessaire e passei uma costurinha de segurança em toda a volta pra fixar. Para montar os apliques laterais, é basicamente juntar direito com o direito das estampas, eu evito alfinetar e depois passar uma costurinha em toda a volta com um pé de máquina. Um dos lados sempre vai ter que ficar aberto, que é por ele que a gente vai desvirar. Então perceba onde é a abertura da tua peça, onde ela vai ser encaixada no corpo da tua necessaire, e ali você vai deixar aberto. De resto, costura com o pé de máquina. Depois de costurar, vamos remover todo esse excesso de material, deixando uma margenzinha bem pequena de aproximadamente 2 milímetros. Se tiver cantos ou pontas, você precisa fazer um piquezinho dessa maneira para chegar bem perto da tua costura e passa um isqueiro em toda a volta para poder selar o teu material e ele não desfiar e nem descosturar. Aí sim, desvira o teu aplique, pode dar uma passadinha e se você quiser pode passar um pesponto em toda a volta para dar acabamento. Depois do corpo já estruturado no TNT, eu removi todo aquele excesso de estruturador e agora vamos cortar o nosso forro. O teu corte vai ter o tamanho exato aqui do comprimento da tua peça, mas você pode deixar a sobra na largura da tua necessaire. E eu tô usando o Bagum, que é um material plástico bem baratinho, que dá um acabamento impermeável e um pouquinho de estrutura para minha peça também, mas você pode usar o forro que você bem preferir. Eu também já separei as minhas 4 asinhas aqui que estão feitas, já cortei um pedaço de zíper com sobra para os dois lados, eu sempre trabalho com zíper com sobra, e também já cortei um pedaço de alça de 20 centímetros, eu tô trabalhando com uma alça de 30 milímetros, e eu gosto de trabalhar com 2 cursores para essa necessaire. Eu tô usando um cursor simples e um decorado, combinando com o bichinho do meu painel. E agora chegou a hora boa, vamos costurar. Direito do zíper encostando no direito da minha estampa, eu vou alinhar bem na bordinha e vou passar uma costura de segurança só para prender ele no lugar. Abre o teu zíper e repete o processo lá do outro lado. Aí sim eu vou vir com o meu forro, direito do forro virado para baixo, encostando no direito da minha necessaire, alinha bonitinho, lembra que aqui no comprimento de zíper a zíper você cortou o forro exatamente na medida da sua necessaire, então vai ter que encaixar direitinho, e aí sim costura com um pé de máquina de ponta a ponta. Não troquem o pé calcador para um pé de zíper, usem o pé calcador normal de 1/4 de polegada. Esse pé calcador de 1/4 de polegada é o padrão da máquina industrial, mas muitas máquinas domésticas já vêm com esse pé calcador de fábrica também.
Então, se você tem doméstica, dá uma olhadinha no manual da tua máquina para ver se você já não tem um pé calcador de 1/4 de polegada, porque ele é um pouquinho mais estreito que o pé comum da máquina doméstica. E para vocês conferirem, a margem de costura desse pé calcador é de 0,63 centímetros. Mas vamos lá, vamos desvirar a nossa peça e agora a gente vai alinhar todo mundo bonitinho e vamos dar um acabamento, um pespontinho bem ali na beirada do zíper, prendendo toda a parte externa e também o forro. E antes de sair costurando, tenta abrir bem a tua costura tanto na parte de trás quanto na parte de cima. Depois de pespontar os dois lados do zíper, você vai passar uma costurinha de segurança em toda a volta das duas laterais, prendendo o teu forro na parte externa da tua nécessaire. Depois disso, pode remover com a tesourinha todo o excesso de forro. Caso a tua nécessaire tenha apliques, chegou a hora da gente posicionar e prender eles. Você vai encontrar uma marcaçãozinha tanto no teu aplique quanto no corpo da nécessaire. Só alinhar bem essas duas marcações e é direito do aplique encostando no direito da tua nécessaire, dessa maneira. E passa uma costurinha de segurança só para prender eles bem na beiradinha para ninguém mais sair do lugar. E vamos fazer a aplicação da nossa alça por cima desses nossos apliques. Não esquece de queimar bem as pontas dela antes de costurar, porque esse tipo de alça desfia muito. E aí escolhe uma das laterais e prende centralizadinho. Depois disso a gente vai colocar o cursor e você vai entrar com um cursor em cada um dos lados da tua nécessaire. Eu recomendo fortemente que você use 2 cursores para não ter erro ou não ter problema depois na hora de fechar. Deixa os cursores lá no meio da tua peça e agora a gente vai alinhar e costurar com uma costurinha de segurança as duas laterais. Eu primeiro só prendo com uma costurinha de segurança para depois sim vir aplicando o meu viés para dar acabamento e aí eu costuro com um pé de máquina. Lembrando que a margem é de 1/4 de polegada, que eu já expliquei para vocês que é de 0,63 centímetros. E para fazer acabamento você pode usar um viés do próprio forro que você está utilizando ou então um viés boneon. Depois de fechar essas duas pontas, chegou a hora de fazer o fechamento das caixinhas de leite. Para quem tem máquina doméstica, essa é a hora mais chatinha porque é onde a gente vai ter mais acúmulo de material. Mas vai com calma, uma agulha 14 ou 16 vai dar conta do recado. E vamos lá, costurar primeiro com uma costurinha de segurança e depois, novamente, a gente vai vir dando acabamento com o viés boneon e aí vamos costurar com margem de 1/4 de polegada. Para dar acabamento no viés boneon é só cortar as pontinhas dele e selar com isqueiro, que ele derrete e para de desfiar. Depois disso, gente, é só desvirar e se você quiser pode dar uma passadinha assim na tua nécessaire, só toma cuidado para sempre colocar um paninho por cima dela e cuidar com a temperatura do ferro. E olha só que coisa mais querida que essa nécessaire fica. As medidas final da peça, sem considerar a alça e os apliques, vão estar aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, desse painel e também desse tutorial. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e já faz isso agora. Aproveita e já deixa uma curtidinha e um comentário aqui no vídeo também. Não esquece de usar meu cupom lá na Ponto X Tecidos, que é meia tigela, e dá desconto. E se quiser me acompanhar lá nas redes sociais, vou deixar aqui meu arroba e vou adorar te receber por lá também. Beijos e até o próximo vídeo.